Que tal fazer um check-in com seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, UPC, especialista em design de comportamento humano e serei o host do episódio de hoje. E para fazer esse check-in conosco, temos o prazer de receber a Thaís Alves, Head de Relacionamentos com o Cliente na Sul América. Thaís, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Paulo e o Well Hub. Imagina. Olha, hoje nós vamos explorar como investir no bem-estar e como esse investimento no bem-estar tem um impacto direto na saúde e que isso transforma a vida dos colaboradores sem complicações ou promessas infundadas, apenas um check-in de cada vez. Eu queria começar por aí. As pessoas falam assim, Sul América, parceria com a El Hub. Como que é isso? Dois core business diferentes, Thaís? Eu acho que o intuito é justamente esse, né? Essa inovação. A gente passou já um período de parceria com a Well Hub e hoje, né, eu sou muito questionada pelos RHs de quando é que volta. Isso é diário, tá? Todos os dias eu tenho algum cliente me questionando quando é que volta aí a parceria e eu estou muito feliz que volte, né? Porque quando é que a gente ia pensar que uma seguradora de planos de saúde ia fazer uma parceria tão bacana assim com a Well Hub. Então, isso é super pioneiro. É inédito, né, essa parceria, né? Uma coisa inédita que tem acontecido. Agora, a gente conhece aquela famosa discussão, Thaís, né? De toda vez que alguém vem contratar uma seguradora, quer discutir qual é o plano, qual é a rede. E isso é commodity no mercado, né? Não tem diferencial nenhuma discussão. O RH vem para plano, rede. Tá. Essa parceria traz o quê para você? A gente vê isso, que é muito comum, né? Quando você vai fazer um comparativo, quando você vai olhar a rede, vai ver se atende. Essa parceria veio justamente para isso, para eu vir ali com um asterisco mostrando que existe sim formas de você ter um diferencial dentro do seu plano de saúde. Então, o que a gente queria era trazer esse benefício para o RH, porque ele também vende isso para os seus funcionários, né? Acho que o intuito é agregar esses valores, né? E no final do dia, óbvio, a gente colhe muitos frutos disso, mas é sair realmente desse commodity, de só mostrar ali esse quadradinho, né, do preço, reembolso, e esse benefício aí que é muito bacana. E agora, como é que foi isso para você? Você como head de relacionamentos pode passar para a tua equipe isso, né? Como que vocês enxergam, a equipe enxerga uma parceria dessa? Nossa, o time fica totalmente engajado. Primeiro de fazer parte, obviamente, a gente também gosta de fazer parte disso, mas de poder levar isso para os clientes, né? O meu time é super engajado à frente dos RHs aí, então eles gostam muito de estar à frente do cliente. Então toda vez que a gente tem uma novidade, a gente divulga, a gente quer levar, quer falar, a gente adora fazer isso. Então o time está super animado com isso. Olha, que ótimo. E eu queria entender, porque sempre a discussão, Thaís, quando a gente pensa, né? Vamos falar de um plano de saúde. A discussão a gente sabe que é, você vai lá na RH, eles vão te perguntar qual é a rede que atende, né? Aquela discussão que a gente sabe, qual que é o valor, qual que é a rede, mas isso é um commodity no mercado, né? Quando a gente discute plano, né? Plano e rede, sempre essa discussão. Mas aí vem essa parceria do El Hub. Como que isso agrega valor? A gente tem buscado justamente isso, sair um pouquinho do que as seguradoras podem oferecer de benefícios, né? Porque é exatamente isso, é o commodity. O que tem de rede, o que tem ali de benefício, reembolso. É sempre a mesma coisa quando você faz um comparativo. Então, você trazer que você tem uma parceria com a Well Hub, você já sai com um comparativo totalmente diferenciado. Tem como não falar, né, que é um benefício super diferenciado ali para os funcionários, e não é somente para os meus beneficiários, né, mas para os funcionários dos RHs que eu atendo, é um benefício muito agregado. Então, o que a gente quer é justamente isso, agregar esse valor, sair um pouquinho do que entra ali no comparativo e falar, olha, eu estou trazendo mais esse benefício de saúde, porque no final do dia a gente está falando de saúde, né? E são 6 anos de experiência aí na frente dessa área. Eu queria que você contasse um pouquinho, Thaís. Você deve ouvir dos RHs direto, você deve conhecer os desafios, o que está acontecendo. Fala para os nossos ouvintes, fala para quem está nos assistindo assim,
Quais são os desafios latentes do RH? O que eles têm contado e têm falado para vocês? Olha, os desafios são muitos. Vou falar que são muitos, até porque a gente passou por períodos muito complexos, né? Então a gente tem um desafio e o meu desafio diário é como eu reduzo o custo, né? E como eu agrego esse valor. Então é um coeficiente ali difícil, né? Mas a gente tem buscado bastante isso. Então hoje a gente trabalha com a gestão desse custo, né? Então, o benefício da Well Hub é justamente por isso. Como é que eu agrego e meço essa melhoria desses resultados para os meus clientes ali no final do dia. Então, são muitas vertentes. Essa daqui é uma dessas vertentes, mas o meu desafio diário é justamente esse. E quando a gente pensa aqui na parceria, a gente passou aí por um período com 200 mil beneficiários no programa, né? Peraí, 200 mil? 200 Uau. mil participaram do programa da última vez. A gente espera que essa seja muito mais do que esses 200 mil. E a gente já conseguiu medir, quando a gente faz um comparativo de quem utilizou esse benefício, de quem não utilizou. É lógico que a gente tem muitos critérios para fazer essa análise, mas a gente já vê uma redução aí na casa de 10%, né, de redução no sinistro dessas pessoas que utilizaram o benefício, que é muito relevante. Quando a gente 10% é bastante. É muito. 10% é algo muito relevante para o nosso mercado, que a gente vê aí, né, despesas absurdas, contas gigantes, então 10% para a gente é bastante coisa. E assim, quão importante é isso, né, Thaís? Você está falando de um indicador, eu acho que, principalmente na tua área, que está lidando lá com o cliente, muitos deles devem falar assim, como que eu saio do subjetivo, né, e trago algo concreto, como é que é? É muito difícil, né? É muito difícil, porque quando você fala de prevenção, que é o que a gente quer, né? A gente quer fazer a prevenção. E a prevenção, ela tem um custo, né? Então, para você conseguir chegar em uma redução, ela nunca é a curto prazo. Ela sempre vai passar de um médio para longo prazo. No curto prazo, geralmente, ele gera um aumento desse custo, porque a prevenção, ela gera, né? Ele tem esse período aí de investigação, vamos dizer assim, mas ele é para evitar coisas muito piores aí a longo prazo. Então, o que a gente quer nessa parceria, inclusive, é investir nessa prevenção. E, além dos custos, que a gente está discutindo bastante aqui, que outros indicadores você aí, Thaís, acredita serem essenciais para que essas empresas possam mensurar os impactos dessas iniciativas de bem-estar que estejam acontecendo? Traz até exemplos que você tem vivido disso. Olha, a gente tem falado muito hoje de saúde mental, né? De como a saúde emocional tem impacto. E hoje a gente já tem aí diversos estudos, né? De como o exercício físico consegue impactar. Porque a gente sempre pensa muito no físico, mas a saúde mental, ela está muito relacionada. Então, você praticar o exercício, você já consegue agregar. E, de novo, né? Quando eu falo muito com o RH ali todo dia, a gente sabe o quanto é difícil mensurar. E para o planner tem um tipo de mensuração e o RH tem outro, porque o RH ele consegue mensurar um absenteísmo, um presenteísmo. Então, você fornecer esses benefícios traz outros benefícios, né? Então, são um compilado de benefícios aí que o RH consegue trazer. Eu acho que falar muito e casa com a nossa discussão aqui no Well Hub, que é esse olhar para o bem-estar, Thaís, muito maior, né? Um olhar holístico aqui. Né? E eu acho que é importante, as organizações acho que estão entendendo isso, né? Você deve ter ouvido falar que o bem-estar agora existem outras dimensões do bem-estar. Né? Ah, sim, são muitas. As pessoas têm tentado buscar esse equilíbrio. Eu acho que está todo mundo sempre tentando buscar o equilíbrio. E o equilíbrio pode ser de diversas formas, né? E eu acho que todas essas vertentes aí que o Well Hub traz para a gente é muito bacana, porque ele tem ali diversos pilares que conseguem apoiar o RH aí no dia a dia para buscar esse equilíbrio. E a Sul América, como vocês têm ajudado as empresas a criar programas que não são promovam, né? A gente está falando aqui muito de promoção à saúde dos colaboradores, mas vamos colocar assim, né? Observa a gestão do custo, né, Thaís?
Que acho que essa é uma discussão. Então, tem que promover a saúde escolar, mas tem também uma questão de gestão. Sim, de novo, a gente volta para o equilíbrio em outro tipo de equilíbrio, né? Quando a gente fala aí de equilíbrio de custos, né? Acho que a Well Hub veio para agregar esse serviço para a Sul-América, mas a gente tem diversos outros programas, e programas sérios, programas que a gente consegue medir o ROI. Então, tem programa para gestante, eu tenho programa para oncológico, tem programa para ortopedia, e a gente está sempre pensando como é que eu faço para melhorar esses programas, para ter uma entrega melhor ali na ponta para o beneficiário, porque a gente vê novas doenças aparecendo, novos diagnósticos, então, né, a gente tem que estar sempre recriando esses programas, e muitos a gente não consegue medir o ROI, então a gente começa a pensar em outros programas, mas a gente está sempre aí voltado para essa entrega diferenciada para o nosso beneficiário na ponta. E é o que você disse, né? É uma constante de evolução, né? Você tem que sempre estar olhando, sempre tem que estar percebendo, porque vai mudando, né? Não, vai mudando. E muda muito rápido, né? A gente passou pelo período da Covid, que era algo totalmente inesperado. Muitas pessoas questionaram sobre as sequelas, né? Como é que a gente vai mensurar? É difícil você mensurar, porque a gente hoje não consegue juntar o diagnóstico com quem teve Covid, quem não teve. Então, são muitas vertentes difíceis de mensurar. Então, a gente precisa criar de acordo com o que a gente vê ali dentro da nossa sinistralidade, dentro da nossa utilização do plano. Mas acho que o foco principal nosso é sempre tratar todos esses pontos na prevenção. Né? Perfeito. Agora, a gente está discutindo muito aqui para vocês, RH. Agora eu quero saber, Thaís, como é que você tem cuidado do seu bem-estar? Olha, eu cuido bastante do meu bem-estar, né? Eu acordo cedo, sou uma pessoa totalmente do dia, treino de 3 a 4 vezes por semana, eu sou do CrossFit, eu gosto de fazer CrossFit. Não quer dizer que eu seja boa nisso, mas eu pelo menos estou lá praticando, gosto bastante, estou sempre em movimento, gosto de me alimentar bem, então eu acho que eu estou muito conectada com a Well Hub nesse ponto, viu? Perfeito. Tanto com a Sul-América quanto com a Well Hub. Estou cuidando, estou fazendo minha prevenção, né? Busco todo ano fazendo os preventivos, né? A gente às vezes está nessa nossa vida louca, turbulenta, muita reunião, muito trabalho, mas a gente não pode deixar de pensar na nossa saúde. E você deve ter percebido, né, Thaís? Você que está em contato há tanto tempo com o cliente, esse assunto do bem-estar corporativo vira agora tão forte. Né? Acho que é uma discussão, a gente discutiu com várias organizações aqui, várias empresas. Você que está acompanhando aqui os episódios, ainda se não acompanhando, você vai ver. Essa é uma discussão que está já as empresas estão falando e as organizações estão falando assim, está na cultura nossa agora, o bem-estar, né? Como tem sido para você agora ouvir isso e ter essas discussões mais à tona? Olha, os clientes, eles questionam muito pra gente, principalmente benchmark, né? O que outros clientes têm feito, às vezes nem do mesmo ramo de atividade, mas sempre buscando melhorias. O que a gente pode agregar? Eu acho que a gente passou aí por um período para trazer serviços mais cômodos, né? Então, em algumas localidades no Brasil, a gente tem a telemedicina, que funciona muito bem e traz uma comodidade, isso é um benefício. A gente tem um laboratório que vai até a casa do segurado, por isso que eu estou falando, né? Depende ali da localidade. A gente viu aí empresas reformulando modelos de trabalho. Eu acho que tudo isso gera o equilíbrio, né? Tem gente que precisa do híbrido para trabalhar, tem gente que quer trabalhar de home, tem gente que quer ir todos os dias para o escritório. É difícil você medir, você julgar o que é bom para aquela pessoa, porque cada pessoa sabe o que é o melhor formato, obviamente seguindo aí o que cada empresa tem, né, para oferecer. Mas eu acho que as empresas buscam bastante isso, entenderem o que seus concorrentes, parceiros, né, de trabalho de RH têm feito. Você trouxe um ponto que a gente está discutindo muito aqui, que é essa questão de buscar necessidades. Né? Eu acho que é o grande papel aí de quem está liderando a área de relacionamento com o cliente, né? Porque cada cliente tem uma necessidade específica, e eu acredito que isso é um dos pontos-chave quando a gente está falando de bem-estar, qual que é a necessidade específica daquela pessoa, né? Como que eu faço para encontrar? Como é que você tem visto isso agora, essa busca por necessidades individuais, essa questão da personalização? O que a gente trabalha bastante é acomodar para cada cliente
um modelo de plano que faz sentido para aquele cliente, né? Por isso que eu estou falando, não é... Eu posso ter ali produtos de prateleira, mas cada cliente tem uma particularidade, né? Então, é entender localidade, onde ele está, onde que tem dispersão de vidas. E a gente, obviamente, aqui tem um time de mais de 200 pessoas, a gente tem um time super focado no cliente. Como você é isso? É o teu time? É, o time de relacionamento, né? Eu faço parte eu sou responsável pela estrutura aqui de São Paulo, mas no Brasil todo a gente tem aí mais de 200 pessoas para atender o RH, né? Então, a gente está aqui no front para atender o RH, justamente para isso, para entender o que o RH quer. Porque, de novo, o RH não necessariamente querem a mesma coisa, mas no final do dia ele quer entregar o melhor serviço para o seu funcionário, porque ele também quer reter esse funcionário. Então, por isso, né, existem diversas vertentes. Então, a gente tem um time aí super robusto para estar à frente, para mostrar os nossos indicadores. A gente gosta de conhecer nossos clientes, a gente está super à disposição para ir lá, falar de uso consciente, falar da prevenção, falar da Well Hub, voltar a falar da parceria. A gente está super à disposição para isso, hein? E deve ser, você tocou num assunto que eu achei muito legal, que é exatamente assim, primeiro, né, como que a gente agrega valor, traz essas discussões à tona de novo, e você falou de um ponto muito importante, né, que é a retenção de talentos. Sim. Essa é uma discussão do RH, se todo mundo tem discutido isso, né, Thaís? É impressionante, isso eu escuto sempre. Algumas coisas a gente escuta bastante, acho que agora eu tenho escutado muito a volta de um crescimento. Então, estou contratando mais pessoas, que é muito legal você poder ouvir isso, né? Você vê esse movimento, é muito bacana, a gente tem ouvido bastante. E como que você consegue reter os funcionários, né? Então, e a gente sabe, né, que carregar uma bandeira Sul-América também é um fator de retenção. Eu escuto isso dos meus RHs, né? Meu funcionário está aqui me perguntando qual que é meu plano de saúde. Meu plano de saúde é Sul-América, já é um diferencial. E agora a gente poder falar que tem outras, por isso que você mesmo falou, né? Se ele está buscando custo, tá, ele está buscando a rede, ele está buscando a rede também. Mas quando a gente fala que a gente tem ali esse diferencial, agrega muito valor para uma retenção de um funcionário para o cliente que está ali na ponta, né? É muito legal isso. Que maravilha. Olha, chegou aquela hora, a hora do nosso check-in. Thaís, você que está lidando aí no dia a dia, né? Qual é a tua visão sobre o futuro do bem-estar corporativo, né? O que você acredita que as pessoas devem observar e que é bom ouvir falar? Olha, eu acho que as empresas têm que estar cada dia mais preocupadas em motivar e não só pensar na utilização do plano, mas e sim pensar nessa utilização de forma consciente e de forma preventiva, né? A gente vê aí o abuso, a gente falou muito de abuso no plano, de uso não tão consciente, pessoas que fazem exames e não vão buscar. Então, o que a gente quer fazer é que essas pessoas usam, a gente quer que elas usem, né? No final do dia é para usar o plano de forma correta, de forma preventiva, para que daqui para frente não descubra ou se descobrir alguma coisa, que seja tratada da melhor forma, né? Porque a gente sabe que estamos aqui para isso, para tratar esses casos, mas se a gente puder fazer isso na prevenção, melhor ainda, com certeza. É isso aí, olha. E assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, um podcast do Well Hub. Eu quero agradecer Thaís Alves, ela que coordena, né, toda a parte de relacionamento com o cliente na Sul-América. Thaís, foi um prazer tê-la. Nossa, o prazer foi meu. Maravilha, gente. Olha, esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, contate um de nossos especialistas. Tá aqui o link na descrição do episódio, ou se você estiver acompanhando pelo YouTube, vai aparecer o QR Code na tela. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se gostou do episódio, compartilhe e continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com seu bem-estar.